Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 3/10/2022. Acabou as eleições e estamos aqui novamente. Ah, meu Deus do céu. Hoje o vídeo vai ser em cima de eleição, né? Hoje é muito pouquinho em cima de finanças, só pra gente dar uma alertada, porque as coisas estão andando, né? O planeta não para. A Bolsa de Valores não vai parar porque está tendo eleições aqui no Brasil, certo? Então, é a nossa Copa do Mundo antes da Copa do Mundo, é as eleições. É assim que funciona, é assim que é, e pelo menos o povo já está meio que preparado com as camisas do Brasil por aí, né? Pelo menos é o que dá para se perceber. Uma coisa muito interessante nessas eleições que a gente andou vendo, nós vamos conversar que é a divisão do país, né? Em relação a quem votou em um candidato e quem votou no outro. Então, o que eu vou fazer hoje diferente das outras? Como o vídeo vai ser completamente para o setor político hoje, então eu vou começar com a fofoquinha, com as finanças, para a gente ficar o vídeo inteiro nas políticas, tá bom? Então vamos entrar para a finança? Meus queridos, o dólar na sexta-feira, antes das eleições, ele deu uma leve queda, mas é queda de estável, porque ficou 0,02, ou seja, parou no 0 a 0 na sexta-feira e fechou em R$ 5,39. Ou seja, está alto, por quê? Porque a bolsa, neste dia, ela subiu, e subiu muito. Então, a Bolsa de Valores, na sexta-feira, ela subiu 2,2%, foi para 110,036. O que isso significa? Significa que essa subida, ela não vai ser sustentada, porque não baixou o dólar como deveria. Tem caroço nesse angu. De duas, uma. Ou o pessoal estava se precavendo indo por dólar, e agora foi pro segundo turno, eles pegam e falam assim, e relaxa, porque vai ter 30 dias aí para a próxima eleição. Aí eles falam assim, vamos soltar o dólar de novo, soltar um pouco, porque agora tá menos tenso, etc. Já deu para ver como é que ficou o Senado, as coisas políticas. Então vamos ver o que o mercado vai falar e vai reagir. Eu acho que o mercado vai ficar mais ou menos no 0 a 0. Por quê? Porque subiu muito na sexta. 2,2% eu acho que é muito. Não tem como ter uma bola de cristal. Então é um achômetro, tá? Mas tem fôlego para subir. Ele pode simplesmente subir, ficar feliz e falar, olha, o Bolsonaro tem condição. Não sei se o mercado falar que gosta do Bolsonaro, ele pode começar a subir. O pessoal do Bolsonaro pode começar a entrar na bolsa e fazer ela estourar lá, e aí? O mercado vai dar sua notícia. Agora, o que a gente não pode negar sempre tem segundo turno. Por quê? Porque o mais importante para os políticos é o segundo turno, que é onde eles vão negociar os cargos, os ministérios e as coisas. E eu acho que dessa vez o presidente da República não vai ficar naquela coisa de eu não vou negociar com ninguém, eu vou fazer um governo puro, sangue puro, moço. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então que negocie com pessoas mais neutras, tipo MDB, que é do Michel Temer, com o Kassab, que é mais neutro. Claro, evite um pouco da esquerda, né? Porque aí não dá, né? Porque aí perde a essência do governo liberal, né? Mas vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu gostaria muito que, exemplo, o Ciro fosse convidado por um governo para fazer parte do Ministério da Economia, por exemplo. Eu acho que seria muito interessante, muito interessante. O Ciro poderia pleitear alguma coisa nesse sentido, se transformar num presidente do Banco Central. Ele tem capacidade para isso. Apesar que o pessoal não gosta muito, mas eu acho que seria importante uma demonstração como tal. Mas é só uma opinião. Tem eleição para o presidente do Banco Central, então ele não vai conseguir entrar, por exemplo. Ele teria que ser como ministro. Mas o Ministério da Economia, eu acho que vai se dividir em dois. E eu acho que nessa divisão em dois é onde pode entrar
o Ciro. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois eu tô sentindo, sabe, é mediunidade que eu tô falando, de médium. Eu tô sentindo que o Ciro vai fazer parte do governo. Hoje o DAX, a bolsa da Alemanha, está caindo 0,9%, 12.003, então tá voltando naquela média por volta dos 12 mil, que não vai para baixo nem para cima, tá naquele chove não molha. E isso daí é preocupante, pois isso mostra uma indefinição do mercado mundial. Dito isso, vamos ver o que andou acontecendo aqui nas notícias do jornal para a gente entrar na política. Infomoney. Bolsa de Valores vai ampliar o seu horário de funcionamento a partir de 7 de novembro, mês que vem. As mudanças vão acontecer por conta do término do horário de verão dos Estados Unidos. Então, mês que vem, meus queridos, a bolsa que vai das 10 às 5 hoje, ela irá das 10 às 18. Então, em vez de fechar às 5 horas da tarde, ela vai fechar às 6 horas da tarde. Mais uma horinha aí para trabalhar mais. Posso falar para você? Eu acho que não é bom. Deveria fechar 5 mesmo, porque aí soltariam as mensagens do mercado, soltaria todas as coisas dentro do horário comercial. Dentro do horário comercial poderia soltar, tipo, as notas, né? Que é fato relevante, essas notas que saem na bolsa. Essa 1 hora a mais, só para ficar igualzinho na bolsa americana, eu acho que não é boa. Se você gosta de ficar seguindo a bolsa americana, não é sadio. A bolsa do Brasil é bolsa do Brasil e ponto final. A gente vai abrir em tal horário e fechar tal horário. E ponto final. Você quer fazer negócio, vai fazer negócio nesse horário. Se o Brasil tivesse muito volume, mas aquele volume gigantesco, monstruoso, até vai. Mas como não é o caso, deixa como tá. Eu não mexeria nisso não, mas faz parte, né? O pessoal acredita nisso, gosta disso. Eu falo pra você que eu deixaria 5 por causa das notas, dos fatos relevantes, das notas que as empresas têm que soltar pro mercado. Porque ela tem que soltar quando o mercado fecha. Então, ou seja, esse setor nas empresas é obrigado a fazer hora extra para soltar depois do horário. É meio estranho, é meio ruim e eu acho que não é muito bom. Deveria sim continuar até às 5, porque eles soltariam as notas explicativas, as coisas em 5h30, 5h40, por aí, dentro de um horário comercial onde todo mundo poderia trabalhar. Agora, até quem faz trabalho com bolsa de valores tem que ficar olhando depois do mercado para ver se o que saiu de informação. Não gosto por causa disso, mas vamos lá. Não afeta muito se a bolsa sobe e desce, viu? Isso aí é só pro mês que vem. Dito isso, Infomoney. Meu Deus do céu, vamos ver aqui o que vai. E o commodities, petróleo por preço melhor. OPEP+, avalia cortar produção em mais de 1 milhão de barris por dia. Apesar de recuo recente do preço do barril, valores ainda estão acima de patamares para os níveis históricos. E mesmo assim, o que eles estão falando? Moça, vamos fazer esse petróleo subir. Eles estão querendo que o petróleo fique acima de $100. E vão começar a tirar o petróleo do mercado. E começando a tirar o petróleo do mercado, vai forçar com que o preço desse combustível comece a subir. Forçando com que o preço do combustível comece a subir, vai forçar uma inflação mundial. Será que a OPEP+, esse pessoal, esses oligarcas do petróleo, eles estão querendo que a inflação exploda no planeta? Parece que sim. Parece que eles vão ser os responsáveis por fazer com que o planeta crie uma inflação artificial, a custo de ficarem ricos, muito ricos e mais ricos, vendendo petróleo por aí. Então, produtores de petróleo vão dar risada muito feliz. E os combustíveis paralelos, como álcool e até o hidrogênio, vão começar a crescer e se dar bem. Essa é a visão, essa aqui é uma notícia que vai fazer com que o setor petrolífero sorria, fique feliz. Mas nós que consumimos, choremos e fiquemos tristes, porque vai subir o preço. Bom, vamos lá. Infomoney.
Como o mercado deve reagir ao resultado mais apertado do que o previsto no primeiro turno das eleições? Então já está saindo o que o mercado vai pensar. Alguns gestores e analistas ouvidos pelo Infomoney acreditam que no curto prazo o viés para a bolsa é de neutro a positivo, pois eles deu mais ou menos o que a pesquisa falou. Só que com uma conotaçãozinha de que a direita ganhou, porque a quantidade de senadores que entrou, moço, posso falar uma coisa pra você? Vai dar um rebuliço nesse Congresso. Eu acho que agora o pessoal da direita entendeu a importância de colocar pessoas no Congresso. E agora o governo, tipo, se o Bolsonaro entra, ele consegue governar. Com a quantidade de senador e deputado que entrou, consegue com facilidade. Mas muita facilidade. A bancada deles está gigantesca. Mas gigantesca. Assim deles têm que fazer acordo com meia dúzia só e acabou. Vai atropelar tudo à esquerda onde que tiver. Agora, se o Lula entrar, posso falar pra você? Pra ser caçado é 1 segundo. É qualquer coisinha que pular fora, pá, porque o Congresso está da direita. O Lula vai ser... Se o Lula entra, ele vai ficar como o Bolsonaro nessa primeira candidatura. Não vai conseguir governar, porque o Congresso está da direita. Pois é. Então agora vamos ver o que vai acontecer com os governadores. Porque tem muitos governadores aí também que mudou muitos viés. E nós vamos bater papo um pouquinho mais para frente sobre essa situação. Vamos lá. Infomoney, vamos entrando agora para a parte de política, tá? Eleições 2022. Bolsonaro diz que mostrará feitos do governo no segundo turno e buscará alianças. Prestem atenção numa coisa. Tempo de TV, onde o PT era maior do que todos os outros partidos, agora é igualzinho, viu? Agora, meu querido, não tem assim, eu tenho mais e você menos por causa da coligação. Agora, para governador e para presidente da República, é tempo igual de TV. E agora, não tem mais alianças como teve lá atrás para deputados entrarem. Então, aqueles que trabalharam para o governo do PT ou fizeram as alianças, eu acho que eles não vão mais ficar ajudando o PT. Porque esse pessoal normalmente gosta por interesse, faz muita coisa por interesse, entendeu? Acordos, quanto que vai mandar de verba para mim te ajudar? Por interesse. Cortando a mamata, cortando o dinheirinho, a tetinha, a mamadeira. Esses candidatos que passaram, eles estão vendo como que está o Congresso, sabendo que não vão conseguir aprovar nada e pode inclusive não receber nada, pode não mandar em nada, não fazer parte do governo. O que eles vão fazer? Com certeza vão ficar neutros, vão ficar lá assim, olha, eu tô quietinho na minha, vou ficar aqui na minha, quietinho. E eu vou falar uma coisa pra você, eu não sou o dono da verdade, nem tenho bola de cristal, mas que vai dar uma queda em quem comprou votos, vai. E aqueles que votam por amor à pátria, esses vão ter uma subida forte, moço. Pensa numa subida forte. Porque até então, você tinha uma certa influência de quantidade de deputados. Deputado, eu, por exemplo, olha, eu estava fazendo uma força, puxando voto para um partido de centro. Por mais que ele seja vice daqui do governo do Tarcísio, você vai puxando a tendência, puxando para um pouco mais para o centro. Agora que quebrou, fica tudo liberado para onde? Fica tudo liberado para a versão original, que agora são só 2 vias. É o caminho A e o caminho B. Agora é a dualidade, agora não tem conversa, não tem caminho do meio, caminho mais ou menos, acabou. Eu só quero ver o negócio do Ciro, porque eu acho que o Ciro vai fazer parte do negócio do governo. Vai. Eu vou falar pra você, eu falaria, anunciaria, vou abrir o ministério em 2 e vou colocar o Ciro como um dos ministros. Eu acho que tinha que fazer. O Ciro vale a pena colocar. E seria uma quebra de paradigmas aonde a direita permitiria uma esquerda junto e mostrar a eficiência do trabalho em conjunto direita com esquerda. E não só pegar e falar, eu sou da direita, agora é só eu e ponto final.
eu sou da esquerda e só a esquerda, ponto final. Eu acho que isso seria a maior quebra de paradigmas, seria a coisa mais abençoada que poderia ter. E as pessoas, e o Ciro tem a grande oportunidade de se transformar como o Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Economia e que virou presidente, né? Então é a chance que ele pode ter de conseguir ter mais força, inclusive, do que alguns candidatos por aí. E ele foi tão mal, moço, que a Tebet passou ele, hein? A coisa impressionante. O Ciro tava ótimo. De repente a mulher passou. Incrível, não? É estranho. É assim, chega a ser bizarro. Mas vamos lá. Infomoney. Bolsonaro diz que mostrará feitos do governo e buscará alianças. Então vamos ver quais são as alianças que ele vai fazer. Vamos passar para o próximo. BBC News. Vou conversar com o meu partido para que a gente possa achar o melhor caminho, disse Ciro Gomes. O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, disse em entrevista coletiva da noite deste domingo, deixou em aberto quais serão seus próximos passos e disse que vai falar com pessoas próximas e do partido para uma definição. O Ciro realmente foi bombardeado pela esquerda. O PT arruinou a campanha dele. Ele poderia ter muito mais votos. O que era para ter acontecido? Bolsonaro com o Lula ter ficado igualzinho no voto, as pessoas terem continuado no Ciro, e aí ficar o Ciro com a Tebet junto com alto valor de voto para os dois partidos ter muita força. A jogada da esquerda, minando ele, falando pro Ciro parar, que para o povo não ir pro Ciro, para não perder voto, porque pode ganhar no primeiro turno, não sei o que, primeiro, afundou o PDT. A chance que tinha do PDT de conquistar uma força gigantesca no governo. Moço, olha, a esquerda conseguiu destruir ela mesma nessa situação. Porque agora o Ciro foi prejudicado pela própria esquerda. E como é que eu vou fazer parte de um negócio que me prejudicou? Fica meio estranho. Eu acho que a pendência dele é para ir pro lado da direita. O partido não vai querer, por causa da essência. Mas, volto a repetir, eu ainda acredito que vá. Principalmente se ele pegasse o Ministério do Trabalho, por exemplo, aonde ele pode ajudar na questão dessa questão de trabalho, porque o PDT é símbolo do trabalho, né? Eu acredito muito que o governo do Bolsonaro vai mudar, não vai ficar mais nesse negócio do 8 ou 80. Eu acho que ele vai fazer realmente alianças, entender o que precisa fazer, força, coligações, precisa juntar forças para crescer. E agora, como tem um centrão mais equilibrado, ele não precisa se vender para um centrão da esquerda, ele pode fazer negociação com o centrão da direita, por exemplo, certo? Porque o PSDB morreu, então sobrou o MDB, que é mais da direita, que é do Michel Temer, é mais da direita, é um pessoal mais progressista, que foi o da Tebet, que teve muito voto, e o do Ciro, que quer uma renovação, que quer projetos, que quer reformas. Então a coisa vai fluir muito mais do que a gente imagina. Por isso que eu tô falando, 2023 vai ser um ano de crescimento. Dependendo, né? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu ainda acredito que o Lula não vai conseguir entrar. Eu ainda acredito. Se entrar, nós estamos lá, o país vai parar, vai puxar um freio de mão e vai ser um negócio assim, fora do comum. Ah, não vai, não aguenta, não consegue. É já entrar e já vir pedido de impeachment, o presidente da Câmara já vai falar, vamos fazer furdunço, e aí vai fazer outro pedido de impeachment, e vai fazer outro. Você vai ver a bagunça que vai virar. O que o Bolsonaro precisa fazer é corrigir imposto de renda, senão lasca tudo. Vamos lá. BBC News. Derrota dos institutos de pesquisa. Como aliados de Bolsonaro reagiram ao resultado do primeiro turno. Vergonha, escreveu o ministro das Comunicações, Fábio Farias, ao compartilhar uma imagem com resultados de pesquisas eleitorais que mostravam o ex-presidente Lula da Silva com cerca de 10 pontos à frente do presidente Bolsonaro. O que eu ando vendo é gente reclamando
em vários lugares do país que não conseguiu votar no presidente da República. Outros falando que alguém votou no lugar dele e assim por diante. A coisa está horrorosa. Tem caroço nesse angu. E vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois tem coisa errada aí. Vamos ver porque essa muvuca ainda não terminou. E nós vamos falar no finalzinho uma coisa que o presidente vai fazer aí. Estadão. Petistas vão de já ganhou a perplexidade após demonstração de força de Bolsonaro nas urnas. Ou seja, vamos lá. A força do PT com a força do Bolsonaro mostra que nenhum e nem o outro pode impor nada a ninguém. Todos vão ter que fazer as coisas aonde eu não posso colocar o que eu quero acima do que o povo quer. Porque quando saiu resultados aonde mostrou meio a meio, isso já dá conotação de que um lado não pode fazer o que bem entende e o outro lado não pode fazer o que bem entende. Ou seja, vai ter que entrar no meio comum para agradar o povo em si. Agora, nós vamos conversar sobre uma tal de ingratidão. Mas logo, calma aí que nós vamos bater papo já. Vamos dando sequência aqui nas notícias. Folha de São Paulo. São Paulo elege líder de sem teto, que é o Boulos, que teve voto patedel, moço. Pensa num gajo que teve muito voto. A esposa do Moro, o Moro foi um campeão, hein? Oh, a esposa do Moro ganhou. E o Moro ganhou como senador, cara. Senador e a esposa de deputado. Pensa num cara que ganhou. Todo mundo ficou, o cara perdeu, o cara não sei o quê. Mas politicamente ele botou pra quebrar. E vamos lá, ministro da boiada e pela quarta vez Tiririca. A bancada paulista na Câmara dos Deputados terá, a partir de fevereiro de 2023, líder de sem teto, mulher do ex-juiz Sérgio Moro, Rosângela Moro, ou humorista Tiririca. Pela quarta vez, o ministro falou sobre a necessidade de passar a boiada na flexibilização ambiental. 4 anos depois da onda bolsonarista que tomou o país em 2018, os candidatos que apoiam o governo Jair Bolsonaro voltaram a mostrar força em São Paulo. 3 dos 4 mais votados no estado são aliados do presidente. 3 dos 4 mais bem votados. Fora um monte de gente que entrou só por causa da quantidade de votos. Então vamos lá. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o Guilherme Boulos, teve muito voto do PSOL, que não é do PT, é do PSOL, foi o campeão de votos, com 1 milhão de votos. Terminado a corrida eleitoral frente a Carla Zambelli do PL, que é do partido do Bolsonaro, depois veio o Eduardo Bolsonaro e depois o Ricardo Salles, que inclusive é do Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, meus queridos, a coisa ela não está tão simples como as pessoas podem imaginar. Por isso que eu estou falando. A bancada do partido do Bolsonaro está gigantesca. Não, mas a esquerda também tem a sua força. Então eles vão gritar alto lá no Congresso. E a oposição sempre tem uma forcinha extra, certo? Então vamos ver como é que vai ser. Se a oposição for do governo Bolsonaro contra o Lula, se ele ganhar... Pois é. E agora eu quero saber do seguinte. Eu ouvi um monte de médium falando que ia ganhar aí no primeiro turno e tudo mais. Ou esses médios aí, tem médio até que se considera famoso de televisão e tudo mais. Como é que fica essas coisas aí? Então suas cartas não estão funcionando, as coisas não estão funcionando, como é que é? Sabe o que eu fico mais triste? É que o povo vê essas coisas não funcionando, não dando certo, errando assim grossamente, e as pessoas continuando vendo essas pessoas e continuando propagando essas notícias. Gente, comece a evitar. Usem essas pessoas só para você ter uma referenciazinha.
mas começa a ver quantos que acerta. Põe no papelzinho, coloca lá. Acertou, perdeu, acertou, perdeu, acertou, perdeu, acertou, perdeu. Eu vou falar para vocês. Eu cantei a bola aí e eu falei que eu não vi nenhum nem o outro. Eu falei que eu não vi nenhum nem o outro. A visão ainda não mudou, não me veio nada extra. Será que tem algumas coisas? Não sei. Vamos ler no finalzinho o que pode ter alguma coisinha? Vamos ver. Porque se o Lula ganha as eleições, será que tem um ou outro? Ou será que não aceitam e acontece alguma coisa? Aguardem as cenas do próximo capítulo. Folha de São Paulo. O PSDB se esfacelou, diz Frota após perder disputa para deputado estadual. O Frota e a Joyce também, parece que foi um fiasco de votos. O Frota teve 24.189 votos e foi insuficiente. E eu vou falar uma coisa pra você. O tal do voto, moço, não é tão fácil não. Não é tão fácil não. E ganhou aqueles que têm. Ou seja, o nisso ele tem razão. O PSDB se esfacelou. O PSDB perdeu toda a força que ele tem. Ele se transformou de um partido grande para um partido sem representação nenhuma. É muito pouca gente que está representando ele. Pessoas de nome, conhecidíssimas, não apareceu. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Conseguiram destruir o partido PSDB. Conseguiram destruir o partido PSDB. Pois é, quiseram deixar o Dória mandar. Tá aí o resultado. Pois é, o gajo entrou lá e rebentou a boca do balão. De certa forma é uma pena. Mas surgiu de fato uma direita, né? Porque saiu o PSDB, que era uma direita disfarçada, e agora tem uma direita de fato. E não vai ter como sair mais, nunca mais, essa direita de fato. Porque essa direita de fato, moço, vai passar tempo, e agora vai ter. Porque depois de 64 não existia direita nesse país. A partir do Bolsonaro começou a existir a direita. O pessoal fala que é extrema direita, vocês não sabem o que é extrema. Isso não tem nada de extrema, isso é a direita. Mas, aqui no Brasil, como o pessoal não entende muito bem, acaba virando algo muito extremo, muito polarizado. Que eu acho que vai ser adequado com as negociações e acordos que vão fazer. Bom, para a gente encerrando aqui, essa nota que eu quero bater papo com vocês. Estadão. Bolsonaro diz que vai aguardar relatório das Forças Armadas. Militares não apresentam relatório. As Forças Armadas vão apresentar um relatório explicando muitas coisas. Foi se questionado algumas coisas e eles se silenciaram sobre o assunto. Vai ter o segundo turno e eles vão fazer algumas pautas, algumas anotações, algumas identificações de alguns pontos. Tá acontecendo muitos casos, eu vi alguns vídeos das pessoas reclamando que não conseguia votar, que não conseguia andar para frente, que não conseguia fazer algumas coisas. Vamos ver o que vai acontecer, certo? Pois bem, são coisas e coisas e coisas. E a gente vai ver as cenas do próximo capítulo. Porque o que eu estou falando? Se o Bolsonaro entrar, tudo como dantes no quartel de Abrantes. E a bola anda, e a coisa flui. Sem novidade. Se o Lula entrar, a probabilidade de se ter uma congestão é muito grande. É muito grande. Mas muito grande mesmo. Tanto de um lado quanto de outro. Porque se o Bolsonaro perde, existe a possibilidade de deixar fluir e o Congresso bloquear tudo, travar tudo e não deixar o governo fazer nada, e o próprio presidente Lula pegar e assinar um papel lá e falar: vamos dissolver tudo o Congresso. Pode fazer, o presidente da República tem esse poder.
Se o Bolsonaro entra, a esquerda não vai aceitar, vão ter alguns problemas, pode ter algumas coisas de ministério, de coisa, e se as Forças Armadas falar alguma coisa, pode dar rebuliço, pode acontecer isso, X ou Y ou Z. Do fundo do coração, eu não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que eu quero saber desse relatório das Forças Armadas. Porque dependendo do relatório das Forças Armadas, pode colocar em xeque algumas situações. E as Forças Armadas podem ter que tomar mais iniciativa para um segundo turno. Fiscalizar mais. Estar presente em todas as escolas, por exemplo. Eles destacaram muito os militares, mas não se viu, de fato, essa situação. Teve muita gente que estava tomando bebida alcoólica em plena eleição, que é crime. Então você via pessoas fazendo campanha em vários lugares, mesmo no dia da eleição. Ou seja, eu acho que a fiscalização é muito pouca para um tamanho eleitoral. Eu acho que deveria toda a frota das Forças Armadas deveriam estar em todas as escolas, analisando todas as situações, acompanhando tudo, do começo ao fim, de colocação de uma urna, verificando o que tá, a urna travou, o que tá acontecendo, pergunta para a pessoa a hora que travou, a senhora tá tendo problema, qual que é o problema, vou relatar tudo aqui, quero saber qual que é o problema, mesário, o que você fez, o que teve, e colocar umas plaquinhas em todas as escolas, se você teve algum problema na votação, se a sua urna travou, se a sua não sei o que, procure o militar que está na sua escola e conte para ele, faça o boletim de ocorrência eleitoral ali, naquele exato momento que as Forças Armadas vão anotar tudo o que aconteceu. Eu acredito que isso seria ideal se fazer. Porque aí se mapeia de fato tudo que tem de anomalia. Tudo é tudo mesmo. A urna que cancelou, que não, quantos votos era para ter, quantos votos foi apurado de fato, jogaram o voto das pessoas fora, não jogou, o que aconteceu, a pessoa foi votar, falou que já tinha gente votado no lugar dela, você vai colocar o seu voto em papel que vai ter validade, vai ter que fazer um monte de coisa. E aí? E aí pergunto eu, e aí José? Pois é. Meus queridos, que Deus nos abençoe. Uma ótima semana para todos. A campanha não termina, as eleições vai até o final do mês. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê. Muita calma nessa hora. Que Deus abençoe.